aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Caros filhos, no dia de hoje a igreja celebra São Domingos. Um homem que, como muitos, talvez eclesiásticos de sua época, nasceu em uma família nobre, mas e diante do chamado do Senhor, desprezou todas as glórias e vantagens humanas para fazer o querer de Deus. E com ele não foi diferente. Diante do seu chamado, nasceu no dia de São João Batista, foi chamado por Deus, sentindo-se impelido ao sacerdócio aos 24 anos, e buscou com diligência ouvir, conhecer e crescer em sabedoria para anunciar verdadeiramente a Deus, ao ponto que, diante de erros e distorções no sul da França, dos albigenses, o Santo Papa o envia para ali corrigir. É fato que envia com um outro, Diego, mas este vem a falecer, e sozinho, Domingos então ali anuncia. Não de modo rebuscado, mas anuncia a fé, a verdade, não só com os lábios, mas com o seu exemplo de vida. E ali dissipa o erro. Pouco depois, forma uma irmandade com alguns, os irmãos pregadores, aos quais deveriam anunciar, e sentindo-se impelido, a partir desta irmandade, já no século XIII, forma então a Ordem dos Padres Pregadores, leva ao Papa Inocêncio III, que o confirma, dá a primeira aprovação eclesiástica, e seu sucessor a aprovação definitiva. E ali começa. Seu fundamento era anunciar de modo diferente, não como propriamente os padres diocesanos, não propriamente como os monges, mas diante da austeridade, da sabedoria. Por isso suas características eram essas: a ciência, a pregação e o ato de serem desprovidos de tudo. Eram uma das ordens mendicantes. Seus filhos, além do forte estudo, também saíam a pedir, porque nada tinham. E para atrair mais jovens, diante deste carisma específico do conhecimento, do sentido da pobreza do Senhor, a qual era chamado, se colocou em dois grandes centros universitários, dois que teriam marcas posteriores ligadas a esta ordem: Paris e Bolonha. Ele irá se fixar em Bolonha a partir de 1217, mas outros, um dos seus filhos mais conhecidos, São Tomás de Aquino, por exemplo, será fixado em Paris, anos mais tarde. E em Bolonha, ali, sucede os dois primeiros capítulos, em 1220 e 1221, quando depois vem a falecer. E o que este santo nos diz hoje? Ele diz um continuar. E que continuar é este? Aquilo que o Senhor vem nos mostrando.
nos mostrou ontem, nos dias precedentes, e aquilo que de certa forma ele continua, a continuação do Evangelho de ontem, quando nosso Senhor está com seus apóstolos. A decisão por Cristo. Não ficar em cima do muro, não se utilizar das coisas, mas ter verdadeiramente a decisão de seguir o Senhor. Por vezes, ficamos lá e cá. Vamos na igreja, ouvimos alguma outra coisa e voltamos às prisões do mundo, quase que tentando dialogar. São Domingos ao contrário. Ele tomou uma decisão. E esta decisão o levou a tudo fazer por Deus. Não foi uma decisão de ser padre. Não foi uma decisão de ser religioso. Foi uma decisão de seguir o Senhor. E hoje Ele nos ensina isso, nos leva a isso, a aprender, a ouvir e fazer aquilo que o Senhor nos diz, como apresenta no Evangelho próprio do seu dia. Ele, de certa forma, também encarna aquilo que hoje ouvimos. Ele não ficou nas coisas fáceis, sobre seguir o Senhor e aceitar a cruz de cada dia, os desafios de cada dia, tendo o Senhor por primeiro, tendo o Senhor por prioridade. Que Ele também nos ensine a assim fazer, a querer verdadeiramente, a termos esta decisão por Deus e seguir o Senhor com tudo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo.